Thaís, e o que afinal eu posso esperar de resultado dessa experiência? Apesar de não haver a garantia do resultado, na grande maioria das vezes sim, ele vem. Mas como? Como esse resultado vem? Não se trata de um passe de mágicas, não é do dia para a noite. Depois da imersão é necessário um período de tempo para que tudo que nós trabalhamos durante a sessão seja internalizado e sedimentado, para que daí sim a gente possa começar a perceber as coisas à nossa volta sob uma ótica mais elevada. É uma construção diária. Cada pessoa reage de uma forma diferente após a imersão e o processo de transformação não é linear, não é uma crescente de forma constante. O processo é cheio de altos e baixos. Por quê? Porque após a imersão, nós passamos por um período de tempo onde esses novos padrões ainda estão sendo transformados em hábito. Durante um tempo, a sua mente ainda vai gastar muita energia para sustentar essa nova forma de perceber as coisas. Até isso ser transformado em hábito, vai tempo. Nós precisamos de, no mínimo, 30 dias após a imersão para falar sobre resultados permanentes. Antes disso, qualquer devolutiva, qualquer feedback, nulo, positivo ou negativo, deve ser encarado como parte do processo de transformação e não como resultado. O que nós fazemos aqui é como uma cirurgia nas nossas emoções e sentimentos. E como toda cirurgia, ela exige um período de recuperação pós-operatório. Esses resultados são muito parecidos com a onda do mar. Imagine que a sua limitação, o seu sintoma, o seu bloqueio, quando ele vem, é como se fosse uma onda do mar que vem e você toma um caldo e você se afoga naquilo e você quase morre ali naquela onda. Depois da imersão, não significa que esse mar virou uma lagoa. Não significa que após a imersão você nunca mais vai precisar lidar com essa coisa, com essa sensação que vem. Não, isso continua vindo. A onda do mar continua existindo. O que ocorre é que pouco a pouco você percebe que você já sabe como lidar melhor com essa onda. Antes a onda vinha e você tomava um caldo ali e quase morria afogado. Depois da imersão, quando a onda vem, você percebe que você já é capaz de surfar por esta onda e você não morre mais naquilo, não morre mais afogado. É como se as crises fossem diminuindo pouco a pouco. Antes da imersão, quando aquilo vinha e tomava conta de você, você ficava preso naquilo por um dia inteiro, 2, 3 dias, às vezes uma semana inteiro. Depois da imersão, quando a coisa vem, você percebe que ela vai durando menos tempo. Às vezes dura só um dia. Eu tive um dia difícil, no dia seguinte eu já estava novamente no controle. Ou então, eu fiquei meio mal durante algumas horas do dia, mas quando o dia terminou eu já estava novamente no controle. E aí essas ondas vêm e você vai lidando com isso, com esse sentimento, com este padrão de uma forma cada vez melhor, até que de tanto lidar com esta onda, essas crises vão durando cada vez menos tempo. Chega um momento em que você vê aquela onda querendo se formar e você pensa, não, né? Eu já sei como lidar com isso. E aí sim, depois de ir lidando cada vez melhor com a onda, esse mar se torna uma lagoa. Mas isso é um processo, até porque mar calmo não faz bom marinheiro.
Algumas pessoas já relataram que a sensação pós-imersão é a seguinte: quando eu estou ali lidando com aquela onda, ao invés de eu tomar um caldo e morrer afogado e ficar preso naquilo ali por dias, por semanas, é como se houvesse uma voz que conversasse dentro da nossa cabeça, uma voz do bem, que vai aos poucos tirando a gente daquilo. Então, um exemplo de uma cliente que eu atendi que tinha como se fosse uma mania de perseguição, tudo que acontecia, ela tinha a tendência de se culpabilizar. E a culpa é minha. O que será que eu fiz que a pessoa não gostou? Em que ponto será que eu agi mal? Tudo ela tomava aquilo pro lado pessoal, se responsabilizando por qualquer coisa à sua volta. E aí, depois da imersão, ela disse que quando ela começava a lidar com essa sensação, é como se uma voz dentro da cabeça dela dissesse: vai, não é bem assim. Não leve tudo pro lado pessoal. Nem tudo é sobre você. Às vezes é a pessoa que não tá num bom dia. Para com isso, vai. Então é como se essa voz interior, que é fruto dessa ressignificação e dessa reprogramação, fosse conversando com a gente, tirando a gente disso, né? De uma forma cada vez mais eficiente, até que essas ondas realmente se estabilizem. Mas isso é um processo. Logo após a imersão, no dia do procedimento, é muito comum uma sensação de cansaço, porque esse trabalho, por mais que você faça deitado ali na poltrona reclinada, de olhinhos fechados através da sua imaginação, consome muita energia. Esse processo de imaginar, de ressignificar, de reprogramar, direciona muito da sua energia para esse processo mental, imaginatório. Então, depois da sessão, a sensação, por mais que seja de alívio, é de muito cansaço, e isso costuma ser um balde de água fria para quem fica em casa esperando. Muitas pessoas vêm para a sessão e deixam em casa alguns familiares cientes, e as pessoas ficam na expectativa. Quando fulano voltar, a gente vai perguntar como foi, o que apareceu, o que foi trabalhado, e muitas vezes você volta da imersão, por mais que você esteja ali se sentindo bem, com um desejo de introspecção, de silêncio. É importante esses períodos de introspecção após a imersão, porque é uma experiência muito íntima, muito profunda, e realmente exige esse período de recuperação. Outra coisa que pode ocorrer, não é obrigatório, mas pode acontecer, é o que no universo terapêutico nós chamamos de catarse. A catarse é como se fosse uma crise de cura. Você vai tratar um aspecto e nos primeiros dias após a sessão, você pode ter a sensação de que aquilo está ainda pior. Por exemplo, eu sou muito explosiva, eu sou agressiva, eu sou impulsiva, e eu vou lá fazer hipnoterapia, e aí depois de uma semana parece que eu tô ainda mais impulsiva, parece que eu tô com os nervos ainda mais à flor da pele. Isso pode acontecer, e isso é um bom sinal. Por mais que seja desafiador lidar com essas crises de cura, onde parece que o seu sintoma piorou ao invés de melhorar, ela é um indício de que a gente foi bem sucedido. Isso se assemelha a uma cirurgia plástica. Por exemplo, imagina que você não gosta do seu nariz, e aí você vai no cirurgião plástico e fala: vamos mexer, eu quero deixar ele mais bonito. E aí, um dia depois da cirurgia, uma semana depois da cirurgia, onde você quebrou o osso do nariz e remodelou, a hora que você se olhar no espelho, você acha que vai estar maravilhoso o seu nariz? Não vai. A sensação pode ser a de que está ainda pior. Significa que o procedimento foi mal sucedido? Não, significa apenas que você está em processo de recuperação, em processo pós-operatório. A catarse não é obrigatória, não necessariamente você precisa passar por esta crise de cura para melhorar. Algumas pessoas vão se sentindo cada vez melhor sem ter essa crise de cura, mas caso ela aconteça, ela é bem-vinda, ela faz parte do processo e ela passa. A catarse pode ser emocional, você pode, depois da imersão por alguns dias, se sentir ou mais sensível ou mais irritada ou mais agressiva, como uma crise de cura, mas ela também pode ser física.
Quando nós limpamos o lixo mental e emocional, muitas vezes o corpo físico ele tem a necessidade de limpar, de liberar algo também. Então, depois da imersão, pode ocorrer de soltar o intestino, pode acontecer de dar uma dorzinha de cabeça. É comum, muitas vezes a gente chora durante a sessão. Eu até brinco que se você fez hipnoterapia e não chorou, talvez você não tenha feito direito, porque é profundo, porque é intenso. Eu, por exemplo, quando eu choro, eu tenho um pouco de dor de cabeça. Então, um pouquinho de dor de cabeça é comum, às vezes solta um pouco do intestino, tudo isso faz parte. Teve uma cliente, eu nunca vou me esquecer desse caso, que veio tratar um aspecto físico. Ela tinha uma alergia, uma reação alérgica, como se fosse uma urticária. E ela não conseguia tratar isso com um dermatologista. E o próprio dermatologista que a acompanhava, percebendo que aquilo agravava, que aquilo se manifestava quando ela não estava bem emocionalmente falando, indicou para ela terapia com hipnose. Ou seja, o corpo dela estava acostumado a reverberar através dessa crise alérgica as emoções mal resolvidas. Adivinha o que aconteceu com ela depois da imersão? Ela teve uma crise de urticária, precisou tomar ali o antialérgico. Por quê? Foi mal sucedido? Não, porque é a maneira como o corpo dela reverbera. Então a catarse ela pode ser física também e ela passa também. Imagine que a sua mente e o seu coração, ou seja, os seus pensamentos e sentimentos são um jardim. E que por várias razões ao longo da sua vida, você não conseguiu lidar direito com o seu jardim. E aí ele ficou feio, ele ficou praticamente mal assombrado. Você já não dá conta mais de colocar o seu jardim em ordem, você já não consegue mais deixar ele bonito. E aí você vem até a hipnoterapia para cuidar do seu jardim. Com esse tratamento, o que nós vamos fazer juntos? O que eu vou te ajudar a fazer? A tirar as ervas daninhas desse jardim, a revolver a terra e a tratar essa terra, a adubá-la. Nós vamos juntos lançar sementes para que esse jardim possa florescer coisas novas e nós vamos regar. E a partir disso, você volta para sua casa com um grau de conhecimento muito maior acerca do seu jardim. Essa experiência vai trazer consciência para você de quais são as especificidades do seu jardim, do que é que ele realmente precisa, o que funciona para ele e o que não funciona, porque cada um tem um jardim diferente. O que funciona para manter o meu jardim bonito não necessariamente é o que funciona para você. Essa experiência vai trazer consciência disso para você. Você vai sair daqui como que com um manual de funcionamento do seu jardim, como cuidar dele. Mas se depois de todo esse trabalho você nunca mais cuidar do seu jardim, nunca mais regar, nunca mais adubar, nunca mais fazer controle de ervas daninhas, depois de alguns meses, como você acha que vai estar esse jardim? Você acha que ele vai se manter bonito e saudável e em equilíbrio? Não. Por quê? Porque ele exige manutenção. Eu cuido do meu jardim priorizando os meus momentos de introspecção, momentos onde eu fico sozinha, em silêncio, fazendo as minhas práticas internas. Eu cuido do meu jardim me conectando com a minha fé, priorizando a prática da minha fé, de acordo com as coisas que fazem sentido para mim. Eu cuido do meu jardim comprometida com o meu processo de reforma íntima, monitorando os meus pensamentos, evitando o julgamento, evitando a fofoca, coisas que baixam a nossa vibração, escolhendo cada vez com mais critério com o que ou com quem eu vou compartilhar da minha energia. Eu cuido do meu jardim fazendo acompanhamento terapêutico de rotina. Sim, eu faço acompanhamento terapêutico até hoje. Eu digo até hoje porque já faz uns bons anos que eu iniciei o meu processo, a minha jornada de autoconhecimento e de autocura. E por que eu faço isso? Porque eu peguei gosto por cuidar do meu jardim, porque eu percebi que investir no nosso jardim, ou seja, investir na nossa saúde mental e emocional é o melhor investimento que a gente pode fazer. É o investimento
investimento que tem retorno garantido e de alta rentabilidade. Encontrar a alegria de viver em meio ao multiverso da loucura, encontrar aquele ponto de equilíbrio entre o que eu idealizo, o que eu planejo para minha vida e a vida como ela realmente é, a vida que foge ao meu controle. Esse equilíbrio, ele exige sabedoria, ele exige maturidade, ele exige bom senso. Essa maturidade é algo que vem com o tempo, é parte do próprio processo, e eu diria mais, eu diria que é parte do próprio propósito da nossa existência. Então, se você deseja se abrir para ou se aprofundar no seu processo, na sua jornada de autoconhecimento e autocura, vem que eu posso te ajudar.